Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, onde nós estamos falando dos heróis da fé. E grandes heróis da fé já foram citados, já foram estudados, né? Mas agora nós estamos focados para falar no estudo de Jacó, um grande homem de Deus, né? Um herói da fé também. E eu quero iniciar fazendo uma oração. Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. É um estudo bíblico e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e venha nos capacitar em nome de Jesus nesta hora. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Espírito de Deus, Pai, nós louvamos ao Senhor em nome do seu Filho amado. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, nesta manhã. Oh, meu Pai, para estudar a Tua palavra, Pai. Senhor, me capacita nesta manhã, ó Deus, para que esse estudo venha a ser, Senhor, abençoador. Ó, meu Pai, que aqueles que ouvirem a Tua palavra venham aprender um pouco mais de Ti. Senhor, abre o entendimento dos Teus filhos, Pai. Em nome do seu Filho amado, que o Senhor venha se fazer presente aqui conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos, Pai. Sê Tu conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo para aprender um pouco mais do Senhor. Eu sou do tempo que de domingo de manhã nós ficávamos meditando na palavra do Senhor. E quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós entendemos que precisamos aprender um pouco mais. Né? A Bíblia é um livro tão antigo e tão atual. É algo que nos deixa maravilhados, não é verdade? Por quê? Porque ela é atual. E nós vamos falar agora de Jacó. Jacó, um grande homem de Deus, considerado um herói da fé, em nome do Senhor Jesus. Não é verdade? Então eu quero ler um versículo aqui primeiro, ok? Que está no livro de Gênesis, capítulo 25. Amém? Então nós vamos lá para o 21. Louvado seja Deus. Antes de ler o versículo, eu quero falar um pouquinho da história de Jacó. Jacó é muito conhecido, né? Porque nós conhecemos como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é verdade? Nós ouvimos falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eu quero falar um pouquinho primeiro de Abraão. Abraão é considerado nosso pai na fé. Isso que quer dizer o nome Abraão, né? Foi Abraão que foi chamado, que o Senhor falou lá atrás com Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da sua parentela e vem para uma terra que eu lhe mostrarei. Este foi Abraão, o pai da fé. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Abraão teve seus dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael era o filho mais velho, mas o filho da promessa era Isaac. O Senhor, ele não segue muito esses protocolos, né? De o filho mais velho, era o filho da promessa, era Isaac. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Isaac também teve lá, né, os seus dois filhos, a sua esposa era estéril, e ele orou muito, ele clamou muito ao Senhor para que o Senhor abrisse a madre da sua esposa Rebeca. E então ela também teve os seus dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E é esse que nós vamos falar nesta manhã, Jacó. Amém? Então vamos lá. Gênesis 25, a partir do 21, que diz assim: E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia! E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Isso Rebeca perguntando ao Senhor, porque os filhos já lutavam dentro dela. Eram gêmeos. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Amém? Louvado seja Deus. É muito forte quando diz que o maior servirá ao menor. Grava bem isso daí.
O 24 diz assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamado o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Nós vamos ler apenas até aqui. Então nós começamos a ler aqui que Isaque, ele orou insistentemente ao Senhor para que o Senhor abrisse a madre de sua esposa Rebeca. E assim o Senhor o fez. E Rebeca deu luz a gêmeos. E os dois filhos de Isaque, que eram Esaú e Jacó. Nós vamos focar nessa noite em Jacó. Mas não podemos falar de Jacó sem antes falarmos de Esaú. Esaú, ele era um filho peludo, forte, viril, ruivo, bonito. Ele era perito em caça. Então o seu pai Isaque, ele tinha, né, uma preferência por Esaú e ele não escondia isso. Porque Esaú era o seu filho, né? Que ele achava mais lindo, né? Perito em caça, que nasceu forte, né? E o outro filho era Jacó. Jacó nasceu mais mirradinho, né? Mais frágil. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó agarrou no pé do seu irmão Esaú, né? Jacó, ele nasceu agarrado ao pezinho lá, ao calcanhar do seu irmão Esaú. Então, por isso seu nome era Jacó. O significado de Jacó, né? Enganador, né? Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar de Jacó. Mas agora eu quero abrir um parênteses aqui para explicar para vocês que antes de Abraão existiam alguns povos já, né? Que era o povo de Ur, os cananeus, tinha também os fenícios. E na língua fenícia, Jacó quer dizer escolhido, ok? Então vamos lá de novo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, pai da nação. Isaque, alegre. E Jacó, enganador? Combina mais com escolhido, né? Na língua fenícia, Jacó queria dizer escolhido. Mas, quando ele nasceu, então deram esse nome para ele de Jacó, que quer dizer enganador na nossa língua. Por quê? Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Mas eu sou mãe e nós sabemos disso, irmãos. Imagine, 2 filhos gerando no ventre, aquele espaço pequenininho para 2 crianças. Nasceu primeiro aquele que estava posicionado para nascer primeiro, certo? Foi uma questão de posição. Ele estava ali, posicionado para nascer primeiro. Então não existe essa situação de Jacó nascer agarrado no pé do seu irmão, porque ele queria nascer primeiro, enganar Esaú e nascer primeiro. Não, não era dessa forma. Mas era assim que eles viram, por isso escolheram Esaú, o nome do primeiro, que nasceu forte, Esaú, viril, e do segundo, Jacó, enganador. E aí, a palavra do Senhor, né? Nós vamos estudando sobre Jacó e nós vamos vendo a história de Jacó, ela é muito longa. Nós precisaremos de 2 horas ou mais para falar aqui de Jacó e não falaríamos tudo. Mas eu vou resumir de uma forma bem sintética aqui para que vocês consigam entender bem o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Então, Isaque, o pai, ele gostava mais de Esaú, porque Esaú era perito em caça, bonitão, enfim. E Rebeca, a mãe, ela gostava mais, ela mostrava a tua preferência a Jacó. Quem é mãe sabe, e quem é mãe age assim também. Quando o mundo ou quando o pai mostra muito sua preferência para um dos filhos, a mãe tem essa tendência a mostrar a sua preferência pelo outro. Pelo amor, pela misericórdia. É lógico que nós, mãe, amamos todos os filhos iguais, né? Cada um à sua maneira, porque os filhos são diferentes, mas nós amamos igual. Mas nós temos essa tendência como mãe de tentar, né, privilegiar aquele que é desfavorecido, né? Se todo mundo, esse aqui é mais bonito, a mãe sempre consegue encontrar qualidades naquele outro que é o menos escolhido, do pai e de todos. A mãe tem essa qualidade, nós mães temos essa sensibilidade. Imagine como foi o crescimento de Jacó, sabendo que o seu pai Isaque preferia o seu irmão. Então, numa certa feita, Esaú saiu a caçar e voltou com muita fome. Ele estava com muita fome. Então, ele vendeu, ele trocou
a sua primogenitura, porque ele nasceu primeiro, era o filho primogênito, e ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então Jacó ofereceu para ele: olha, eu te faço um guisado, um prato de lentilha, e você me dá a sua primogenitura. E Esaú, ele vendeu a primogenitura por esse prato de lentilha. Jacó não enganou nisso. Ele fez isso porque ele quis, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. E ele declarou na palavra do Senhor: de que me serve a primogenitura se irei morrer de fome. Né? Então ele foi fraco ali. Foi o primeiro sinal de fraqueza de Esaú. E ele vendeu a primogenitura. E aí o tempo se passou. E quando seu pai Isaac já estava de idade, já estava bem envelhecido ali de idade, então ele chamou seu filho Esaú e ele disse a Esaú: vai a uma caça, né? Caça um animal e me faça um guisado, porque eu quero lhe abençoar. Porque ele sabia que já estava chegando o fim dos seus dias, né? Ele já estava de muita idade, então ele queria entregar a bênção para o seu filho Esaú. Então ele chamou Esaú. Só que a Rebeca, a mãe, ela ouviu quando ele chamou Esaú e falou para Esaú: me faça um guisado, porque eu vou lhe abençoar. Então o que Rebeca fez? Rebeca lembrou do que o Senhor falou lá atrás para ela, que nós lemos aqui na palavra: o maior servirá ao menor. Imagine Rebeca passando uma vida inteira lembrando que o Senhor tinha dito isso para ela: o maior servirá ao menor, mas ela vendo o maior, o filho maior, o Esaú, né, sempre sendo privilegiado e Jacó sempre sendo desfavorecido. Então eu imagino que passava na cabeça dessa mãe. E essa mãe, ela preferia Jacó porque Jacó era o mais rejeitado pelo pai. Então quando ela ouviu o pai falando para o filho Esaú: vai lá à caça e me faça um guisado, porque eu vou lhe abençoar, porque já estava chegando o fim dos seus dias, ela foi rapidinho e fez um guisado bem ao gosto de Isaac, seu esposo, e ela falou assim para Jacó: vai lá, veste, né, vestes peluda, para que seu pai pense que você é seu irmão Esaú e seu pai lhe abençoe no lugar de Esaú. Rebeca teve essa ideia e a princípio Esaú teve medo. E ele falou: eu vou enganar o meu irmão. E Rebeca declarou com a sua boca que venha sobre mim a maldição, né? Rebeca, como mãe, ela disse isso. E ela incentivou o seu filho Jacó a enganar o pai para receber a bênção da primogenitura, que seria de Esaú. Então ela foi lá, fez um guisado bem do agrado de seu esposo, e ela foi lá e falou para Jacó, enganou, né? Colocou vestes ali para parecer peludo, colocou uma roupa de Esaú para ficar com o cheiro de Esaú, e aí então ele foi lá e entregou para o seu pai. E Isaac percebeu que a voz era de Jacó. Aí ele pediu ainda para o filho: chega mais perto. E aí ele tocou e ele viu os pelos ali. Então Isaac acreditou que ele iria entregar a bênção para seu filho Esaú. Então ele o abençoou, né? Ele entregou a bênção. Então tá lá. Nós temos essa parte aqui. Eu não vou ficar citando todos os versículos, você pode ler ali no livro de Gênesis 25, mas ele abençoou então a Jacó. Logo terminado de abençoar, quando Jacó saiu, Esaú chegou com a caça. E aí então Esaú fez o guisado, foi ter com o pai, e aí o pai falou: mas quem que eu abençoei? E foi aí que o pai percebeu que havia sido enganado por Jacó, e ele já havia entregue a bênção a Jacó. Ele já havia entregue essa bênção. Então Esaú ficou muito irado com Jacó. É natural, né? Qual irmão não ficaria? Então Esaú ficou irado com Jacó. Jacó teve medo porque Esaú queria vingar-se do seu irmão que o enganou. Então Rebeca, sua mãe, incentivou ele a ir embora de lá. Olha, vai para casa do seu tio Labão, lá você encontra uma esposa para você, uma das filhas do seu tio Labão, e vai embora porque senão o seu irmão Esaú vai te matar. Então Jacó foi embora. Ele foi embora, ele foi para casa do seu tio Labão e lá ele acabou sendo enganado também de uma certa forma. Porque quando ele chegou lá, ele explicou para o seu tio Labão o que aconteceu, porque ele estava fugindo de Esaú e ali ele ficou morando com o seu tio Labão. Quando chegou lá,
o seu tio Labão tinha duas filhas, Lia e Rebeca. Porém, Raquel. Jacó, ele se encantou por Raquel. Ele se apaixonou por Raquel. Só que Raquel era a filha mais nova do seu tio Labão. Então ele fez um combinado lá com o seu tio Labão, onde ele ia trabalhar de graça para o seu tio. Ele trabalharia de graça. E depois de 7 anos, ele se casaria com Raquel. E assim foi. Assim foi. Ele trabalhou durante 7 anos, achando que ia casar com Raquel. Só que o seu tio Labão o enganou. Na verdade, ele entregou sua filha Lia, que era a filha mais velha. Imagine para um pai, ele queria casar primeiro a filha mais velha. Então, ele enganou ali, embebedou Jacó, e Jacó foi para a noite de núpcias, e quando ele acordou, ele viu, na verdade, que ele não havia se casado com a Raquel, que era o seu amor, e sim com Lia, que era a filha mais velha do seu tio Labão. Então, o que ele fez ali? E o seu tio Labão falou, então você vai trabalhar mais 7 anos para ficar com a Raquel, que é a mais nova. E assim foi. Jacó trabalhou mais 7 anos. Imagine um homem trabalhando por 14 anos por uma mulher. Foi assim na vida de Jacó. Então ele trabalhou mais 7 anos, então ele casou-se com Raquel. E Lia deu muitos filhos para Jacó. 6 filhos para Jacó. Então, quando ele já era de muita idade, a Raquel deu para ele os filhos que eram os filhos da velhice, né? Eram os filhos que ele amava muito. Mas antes de chegar nessa parte aí, nós vamos voltar mais um pouquinho e vamos falar como que foi a trajetória de Jacó lá com seu tio Labão. Jacó, ele era muito abençoado, e quando o seu tio falou para ele, olha, escolhe as ovelhas que você quer, as brancas ou as malhadas. Quando ele escolhia as malhadas, nascia mais ovelhas malhadas do que branca. E aí, então, seu tio trocava, não, então você vai ficar com as brancas e eu com as malhadas. Nasciam mais brancas. Então, Jacó, ele já era muito abençoado por Deus. Ele diz aqui na palavra do Senhor, é muito forte isso aqui, né? Eu acho que isso aqui é o ponto-chave de Jacó. Lá no 28:12, Jacó, ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E neste sonho, no 28:12, diz que ele via anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo e anjos descendo. Aleluia! E ele via Deus lá no topo da escada. Era uma escada que ele via aqui até o céu, onde anjos subiam e anjos desciam. E Deus o abençoou neste sonho. Então ele fez um voto a Deus. Jacó fez um voto a Deus. Lá no 28, 20, 21 e 22, fala assim, que ele fez um voto, que se Deus fosse com ele, não deixasse faltar comida, nem bebida para ele, e Deus guardasse os seus caminhos, que então ele entregaria o dízimo ao Senhor. Aleluia! Então a gente vê aqui a sabedoria que Jacó tinha, certo? Ele sabia do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. Então ele era um homem sábio, ele fez um voto de entregar o dízimo ao Senhor. Então ele já era abençoadíssimo por Deus. Imagine um homem entregando o dízimo ao Senhor. Então ele era muito abençoado, certo? Ele era muito abençoado. E aí, continuando aqui na palavra, no final das contas, né, o tempo foi embora e temos muito para falar ainda de Jacó, mas no final das contas, Jacó, ele queria o perdão do seu irmão Esaú. Imagine, passaram-se 14 anos trabalhando para se casar. Ele queria o perdão do seu irmão Esaú. Então ele preparou presentes e foi mandando entregar presentes ao seu irmão. E aí ele foi lá no Val do Jaboque. E lá ele lutou com Deus. Há quem diga que foi um anjo, na palavra do Senhor diz que foi um homem, mas ele lutou com o homem. E ele lutou a noite inteira e já amanhecia. E esse anjo disse para ele assim, me deixe ir. E ele falou, entrega a minha bênção. Você não sai daqui enquanto não entregar a minha bênção. E este anjo feriu a coxa. Então Jacó saiu dali manco. Estou manco, mas tenho a minha bênção. Estou manco, mas tenho a minha bênção. Então dessa forma que foi com Jacó. Jacó, ele foi um guerreiro. A história toda dele, desde pequenininho, se nós formos analisar toda a história de Jacó, Jacó foi um grande guerreiro. E então o anjo disse assim para Jacó, qual é teu nome? O anjo que era Deus, qual é o teu nome? Imagina o que passou na cabeça dele. Ele lembrou que Jacó queria dizer o quê?
enganador. Aí ele olhou e falou, enganador. E foi nesse momento quando ele disse, Jacó, meu nome é Jacó, que quer dizer enganador, né? Foi nesse momento que ele disse, meu nome é Jacó, que aí o Senhor falou para ele, pois agora o teu nome é Israel, pois você prevaleceu e lutou com Deus e lutou com homens e prevaleceu. Então o nome dele de Jacó passou a ser Israel, porque ele prevaleceu com o anjo, ele lutou com o anjo a noite toda. Então a gente vê a história toda de Jacó, um homem muito abençoado. E lá na frente ele teve filhas com Lia, que não era o amor da sua vida, o amor da sua vida era Raquel. E ele teve 2 filhos com Raquel, que foi José e Benjamim. E José era o filho amado, né? Não vou entrar agora na história de José, porque é um estudo para um outro dia. Mas José passou por toda uma trajetória e foi governador do Egito. Olha o filho de Jacó. O filho de Jacó foi governador do Egito. Então, quando nós usamos a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós estamos falando do Pai das Nações, Deus da alegria, que é o Isaac, e Deus do escolhido. Jacó foi um escolhido por Deus. Então, não importa, meu irmão, eu quero te trazer nessa manhã que não importa se você é o mais bonito ou mais feio, porque para Deus não tem nada disso. Se você é o mais forte ou mais fraco, qual é a sua profissão, não importa, porque desde o ventre lá atrás, no comecinho da palavra, nós vimos que Deus falou para Rebeca, a mãe dele, o maior servirá ao menor. Então já era um projeto de Deus. Deus já tinha um projeto grande na vida de Jacó. E assim é na nossa vida nos dias de hoje. Se o Senhor tem um projeto grande na nossa vida, passaremos sim os processos da vida, teremos sim a nossa trajetória, onde teremos muitos ganhos, muitas perdas, mas aquilo que o Senhor tem para nós, Ele cumprirá. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Amém? Então que nós venhamos crer na palavra do Senhor, que nós venhamos entender a palavra do Senhor e venhamos entender que o Senhor, Ele não depende de circunstâncias. Ah, foi o primogênito? Não, a bênção veio para Jacó. E sua mãe, Rebeca, quis ajudar Deus e fez lá um arrumadinho para ele enganar o seu pai. Porém, mesmo que ela não tivesse feito nada, o Senhor iria abençoar Jacó da mesma forma. Deus não precisa de que ninguém ajude ele a cumprir aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua. Amém? Que o Senhor venha nos abençoar neste domingo, que nós venhamos ter sede cada dia mais e mais de conhecer da palavra do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus e já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.